Estamos passando por um momento delicado, crítico e super importante. Temos a cultura de só começar a fazer algo que deveria ser feito após algum acontecimento. Normalmente após algo ruim, algum acontecimento negativo. Nos últimos dias ocorreu uma fatalidade após a realização de um procedimento estético. E isso repercutiu muito, apesar de não ter sido o único e nem o primeiro. Mas fez com que discussões voltassem à tona, mobilizações específicas se intensificassem e tudo mais. A verdade é que está tudo uma loucura. A movimentação dos médicos dermatologistas e cirurgiões plásticos através do CRM contra todas as classes que atuam na estética é a que está fazendo mais barulho e gerando muito receio, indignação e também alvoroço. Inclusive, eles fizeram um documento chamado de Dossiê das Complicações, onde eles exigem que alguns procedimentos sejam restritos para médicos, não podendo ser realizado por não médicos. E é sobre isso que a gente vai conversar e eu vou falar também sobre o que é que eu acho de tudo isso. Primeiro, nós precisamos entender como está hoje aqui no Brasil o mercado da estética. Existe há mais de 20 anos o curso superior em estética, apesar de muita gente ainda não saber disso e muitas saberem há pouco tempo. Para ser esteticista, a profissional ela precisa ter uma formação acadêmica, ela precisa de um curso universitário, que por sinal é uma graduação que é autorizada pelo MEC, é da área da saúde, assim como nutrição, fisioterapia, enfermagem, biomedicina e tem também as matérias básicas dessa área, que é anatomia, fisiologia, fisiopatologia, imunologia e por aí vai. Tem vídeo meu aqui falando sobre as matérias da graduação em estética. Eu vou deixar o card aqui caso te interesse. E é bom algumas pessoas assistirem esse vídeo antes de julgar a profissão e achar que a gente não estuda a pele, por exemplo. Nesse primeiro ponto, eu quero reforçar que a profissional, para ser esteticista, ela precisa ter feito a graduação de estética. Atualmente, nós temos a lei que regulamenta a profissão de esteticista e após essa lei, para ser esteticista, tem que ter essa formação acadêmica. Não é mais como antigamente, que qualquer pessoa poderia ser ou se intitular de esteticista, ou então, fazia ali um curso livre e a pessoa já estava habilitada a exercer a profissão. Tudo mudou. Além da esteticista, que é a profissional que tem uma formação direta e integral na área da estética, estudando, integralmente a pele e as suas disfunções, outras classes profissionais da área da saúde também atuam realizando procedimentos estéticos. Dentro dessas classes profissionais nós temos fisioterapia, enfermagem, odontologia, biomedicina, farmácia. Eu acho que eu não esqueci nenhuma não. Se eu esqueci, coloca aí nos comentários. Essas classes profissionais têm formação direcionada para outras atuações, possuem outras atribuições, mas seus conselhos eles conseguiram incluir a atuação dos procedimentos estéticos. Por isso que hoje eles podem também atuar na área da estética. Eu não sei se isso tem como mudar, mas eu já estou vendo algumas notícias, algumas informações de que o CRM está conseguindo, através da justiça, proibir que algumas dessas classes profissionais realizem procedimentos estéticos. Já conseguiram barrar biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros. Não sei se isso de fato aconteceu ou é fake news. Então é importante que você consulte o seu conselho para você poder ver se isso é real ou não e vocês ainda podem atuar. Só que atualmente, para essas classes profissionais atuarem na estética, elas precisam fazer uma pós-graduação em estética. Eu sou o tipo de pessoa que eu vivo conforme as regras. Então, se hoje as coisas funcionam assim, pra mim, ok, e segue o jogo. Mas eu não concordo muito com algumas coisas, não. Eu respeito todas as classes profissionais, só que nós sabemos que o que habilita ao exercício da profissão é a graduação e não a pós-graduação. E aí, já faço aqui um parêntese. Se você está vendo meu vídeo e você é enfermeira, biomédica, fisioterapeuta, farmacêutica, antes de pensar em ficar chateada comigo,
Me responda uma coisa. Me diga se para você seria tudo bem um esteticista fazer uma pós e poder atuar fazendo exatamente o mesmo ou mais do que você se graduou para fazer. E eu vou além. Imagine agora se essa esteticista com pós na sua formação, só por ser esteticista, ela fosse mais respeitada, ela fosse mais validada do que você na sua área de formação. Como é que você iria se sentir, né, com todas essas situações? É isso que eu fico assim refletindo, entende? E eu acho um pouco injusto nesse sentido. Eu acredito que os direitos eles deveriam ser iguais e por isso que eu questiono, né, o caminhar de tudo isso. Mas, como eu falei, eu aceito, eu jogo conforme as regras e sem reclamar. Tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, retornando, nós temos todas essas classes da área da saúde hoje atuando na estética. Dentre elas, só a esteticista não tem um conselho de classe ainda, o que nos torna o elo mais fraco, apesar da gente ser formada para atuar especificamente na área da estética. E do outro lado, nós temos a classe médica, que também atua na estética, e após diversos acontecimentos relatados por eles, eles tiveram a brilhante ideia de criar o dossiê das complicações, que quer proibir não médicos de realizarem 7 procedimentos estéticos. São eles: aplicação de toxina botulínica, preenchedores cutâneos para harmonização facial, como a utilização, né, do ácido hialurônico, bioestimuladores, PMMA, se bem que o PMMA não era nem para eles usarem, mas aí fica assunto para um próximo vídeo. Eletrocauterização e remoção de lesões como nevos, verrugas, queloides, aplicação do endolaser e peelings químicos. Mas eles já quiseram ou ainda querem proibir também a realização de luz intensa pulsada, laser, microagulhamento, laser terapia, depilação a laser, criolipólise, intradermoterapia ou mesoterapia e também prescrição de nutracêuticos e nutricosméticos. Eles alegam que está ocorrendo muitas intercorrências. Então, por exemplo, tem pessoas que estão perdendo a visão por conta de procedimentos estéticos feitos com laser, ou então pacientes estão morrendo com melanomas que foram retirados incorretamente, entre outros casos. Mas aqui a gente precisa falar que intercorrências acontecem com qualquer pessoa, inclusive na classe médica. Então a gente não pode, né, generalizar tudo. Tem médicos que fazem aplicação de laser e vai ter uma intercorrência, ou outros procedimentos que também vão gerar intercorrência. Então a gente não pode levar somente isso em consideração e generalizar, sabe? Fazer com que tudo seja visto como uma única coisa. Não é bem assim. E aí, eles estão baseando sua solicitação na lei do ato médico, especificamente no artigo 4, onde eles falam sobre procedimentos invasivos. Só que a lei do ato médico menciona procedimentos invasivos em órgãos internos, mas eles também não fornecem ali uma lista específica do que seria para eles considerado interno. No entanto, em termos médicos e anatômicos, órgãos internos são geralmente aqueles que estão localizados dentro da cavidade do corpo humano, como a cavidade torácica, abdominal, pélvica, e aí fazendo uma lista abrangente dos principais órgãos internos que geralmente se enquadram nessa definição, a gente tem na cavidade torácica, coração, pulmão, traqueia, brônquios, esôfago. Na cavidade abdominal a gente tem estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, intestino delgado, grosso, rins e glândulas adrenais. Na cavidade pélvica a gente tem a bexiga urinária, os órgãos reprodutivos femininos e os órgãos, né, reprodutivos masculinos. E quando a gente pensa, né, em outros órgãos internos, a gente pode falar sobre o cérebro, medula espinhal e glândulas endócrinas. E aí a gente começa a refletir, por que os procedimentos estéticos não atingem ou não devem atingir nenhum desses órgãos? Então a gente não está infringindo essa lei, correto? Os procedimentos estéticos, eles são realizados a nível da pele, epiderme, derme, tecido adiposo, e tem alguns recursos que vão atuar também na musculatura, como a corrente excitomotora, por exemplo. A gente não vai além disso. E a lei que regulamenta a profissão esteticista sustenta toda essa atuação. Mas, claro, precisamos do conselho. Eu reforço, o conselho é importante para poder definir tudo
com mais exatidão para poder nos proteger e também para lutar por nós. Uma outra coisa que a gente precisa falar é sobre a diferença entre procedimentos invasivos e procedimentos injetáveis. Essa diferença ela está principalmente na profundidade e complexidade da intervenção que vai ser realizada no corpo. Ambos os tipos de procedimentos eles podem envolver a penetração na pele, mas a extensão e o impacto no corpo variam significativamente. Os procedimentos invasivos são aqueles que envolvem a introdução de instrumento no corpo humano, rompendo a barreira da pele ou das mucosas e atingindo estruturas internas, que eu já pontuei, quais são. Possivelmente, já que na lei do ato médico eles não especificaram claramente. E os procedimentos injetáveis são aqueles que envolvem a introdução de substâncias no corpo através de injeções, utilizando agulhas, que penetram na pele, ou então a introdução também de instrumentos, mas que não atingem estruturas internas complexas. E são esses os procedimentos estéticos que nós realizamos, e os profissionais da área da estética, eles realizam também. Então, são procedimentos injetáveis e não invasivos, e isso precisa ficar muito bem claro. Bom, agora o que eu acho e penso sobre tudo isso? Eu penso que o momento é bom para a gente refletir e estabelecer com exatidão o que é de competência de cada classe profissional. Eu vejo uma ótima oportunidade para a criação do conselho do esteticista também. Afinal, essa parte do mercado deveria ser nossa. Então, nada mais justo do que termos pelo menos o nosso conselho para a gente poder conseguir estar junto nessas resoluções e lutando também pelo que é nosso por direito. Mas o que para mim é o principal é a fiscalização. Nós precisamos de fiscalização. Fiscalização para que os produtos e aparelhos eles não sejam vendidos livremente na internet e utilizados por qualquer pessoa, inclusive em casa, porque o que tem de gente comprando coisas e fazendo procedimentos estéticos em casa e tendo complicações não é pouco. Eu não tô vendo ninguém, falar e alertar sobre isso também. Fiscalização para que profissionais sem formação não estejam atuando livremente. Fiscalização para que os cursos livres eles sejam oferecidos por profissionais, na verdade, por professores capacitados e que eles sejam realizados por profissionais e estudantes da área. Com esse boom que teve, no marketing digital, qualquer pessoa pode dar curso e isso é um perigo. A gente precisa de fiscalização também para que os estágios supervisionados, eles sejam estágios mesmo. O aluno aprenda sobre a prática do dia a dia nas clínicas e não seja apenas uma fonte de pagar menos por uma mão de obra barata para as empresas. E isso acontece muito. Tem muitas pessoas que estão estagiando, mas elas fazem tudo sem supervisão e sem um ensino, sem um preparo prévio. Então é importante também essa fiscalização. Fiscalização também para as clínicas atuarem com segurança e dentro da lei, com produtos e aparelhos com registro na Anvisa, com profissionais capacitados e inclusive exigindo uma responsável técnica, um esteticista na clínica. E fiscalização para poder punir quem atuar fora do seu campo de atuação e sem a segurança devida. Então, para mim, o ideal seria, a gente conseguir parar essa guerra sem fim, cada um engolindo ali o seu ego, os médicos, caírem em si, retomar ali a consciência de que eles são seres humanos como todos nós e que todas as profissões são válidas, não somente a deles, e com isso a gente conseguir, reunir todo mundo, sentar ali todo mundo e especificar claramente o que cada profissional pode ou não fazer, sem desmerecer, diminuir e de forma justa. Mas aí eu tô idealizando demais, não é verdade? Eu acho que isso não vai acontecer nunca. Mas fico aqui, pensando, porque seria maravilhoso. Para quem quer saber de forma mais específica o que é que eu acho de tudo isso, eu vou falar. Eu sou a favor do controle de cirurgias estéticas por profissionais não médicos, como lipoaspiração, bichectomia, blefaroplastia, lobuloplastia e todas as outras. Para mim, essas cirurgias elas devem ser restritas a médico mesmo. E também, procedimentos como escleroterapia e outros procedimentos também, um pouco mais agressivos, como dermoabrasão. Eu não concordo também com a atuação de não médicos em doenças da pele. Então, para mim, profissionais da área da estética ou o esteticista deveria tratar
rugas, rejuvenescimento, flacidez, acne, estrias, alguns tipos de mancha, gordura localizada, fibroedema geloide, alguns tipos de cicatriz, fibrose. Não devemos tratar melanoma, herpes, verruga e por aí vai. E para mim, esses limites que precisam ser estabelecidos. Até onde podemos atuar com o conhecimento que nós temos, até onde podemos ir, quais os nossos limites, quais disfunções iremos tratar, porque isso de fato está confuso. Antigamente a gente sabia que os nossos peelings eram superficiais. Hoje eu já vejo profissionais da área da estética, esteticistas, defendendo que a gente pode atuar em níveis mais profundos. E eu vejo também muita gente fazendo. Tem pessoas, profissionais da área da estética, esteticista, tratando outras disfunções, como verruga, HPV, chantelasma, varizes. E para mim é aí que mora o perigo. O limite das coisas não estão bem definidos. Agora, daí, proibir mesoterapia, bioestimuladores, criolipólise, laser, microagulhamento, peeling, luz intensa pulsada, e por aí vai, eu acho demais. Por falar em aparelhos, é importante fazer um alerta. A lei que regulamenta a profissão esteticista diz que nós podemos atuar com aparelhos de grau de risco 1 e 2. Então, a Anvisa, ela é responsável por classificar o grau de risco dos aparelhos. Se for grau 1 e 2, a gente pode utilizar. Se for acima disso, nós não podemos e é de uso específico para médicos. Então, por exemplo, se for um laser grau de risco mais elevado, a gente já não atua. Por isso que eu acho que englobar tudo sem definir com exatidão é perigoso. Vai acabar, proibindo tudo para todo mundo, sendo que podemos fazer muita coisa. A gente tem competência para atuar com esses procedimentos. E aqui eu falo, de todos os profissionais da estética que sejam capacitados para isso, é claro. Uma outra coisa, eu acho importante uma atualização na estrutura curricular das graduações, já que vão ou se vão atuar na estética. E eu estou falando de todas as graduações, de todas essas classes profissionais que podem atuar na área da estética, porque a grande maioria não tem quase nada de estética hoje em dia e antigamente não tinha nada mesmo. Então é importante, fazer essa atualização também na grade ali curricular. E falando da faculdade de estética, eu acho que para a gente ficar mais habilitados aos injetáveis, nós precisamos de matérias importantes na nossa grade curricular. Eu sei que tem faculdades, que já estão mudando ou já mudou, mas se não mudou, eu espero que mude logo e a gente consiga, melhorar cada vez mais. Na minha época, por exemplo, eu não tive essa base. Inclusive, os professores, eles eram bem claros sobre as nossas restrições. Mas eu me formei antes da lei, antes da regulamentação da profissão. Então, a lei ainda não tinha sido aprovada. E de lá para cá, muita coisa mudou. E claro que a gente precisa, do nosso conselho para poder definir tudo isso. Mas se vamos realizar determinados procedimentos, a gente precisa ter em nossa formação o conhecimento para estarmos apta para realizar esses procedimentos. E eu falo na estrutura básica mesmo, mas é claro que é super importante sempre a gente buscar mais e mais conhecimento. E aí é não parar de estudar mesmo, tá? É fazer pós, cursos, atualização sempre, aprofundamento sempre. E isso serve para qualquer profissional. E uma coisa importante de pontuar é que os procedimentos estéticos, eles são direcionados para disfunções estéticas. O que não for da nossa competência, a gente encaminha para os médicos ou para o profissional mais capacitado. Assim eu aprendi, assim eu penso, faço e aconselho. Então, por exemplo, remoção de verruga ou então uma mancha ali duvidosa, como foi pontuado, por alguns médicos, apesar de não ser competência nossa, nós sabemos avaliar, identificar as lesões para poder, indicar para o profissional mais adequado. A gente tem matérias específicas na graduação sobre lesões elementares, sobre dermatologia e a gente estuda todo esse universo para poder conseguir identificar e saber, se é competência nossa ou se a gente precisa fazer o encaminhamento para um médico ou então algum outro profissional. Tem até a parte, de psicologia que a gente também, estuda por alto e a gente, na hora ali dos nossos atendimentos, se a gente perceber alguma coisa, a gente também faz esse encaminhamento para uma psicóloga. Então,
É importante, né, conhecer tudo isso, e como a gente estuda muito sobre a pele, a gente também estuda, né, sobre essas lesões para poder, né, conseguir, né, identificar de certa forma e encaminhar para o profissional mais adequado. Dito tudo isso, nós precisamos debater muito esse assunto para poder decidir, ou melhor, definir o rumo dos procedimentos estéticos, sem que fique tudo restrito só para os médicos, até porque tem muita coisa que eles não vão fazer. Muita coisa mesmo. Então vamos lutar pelo nosso espaço, todos que atuam na área da estética, não só o esteticista, aqui eu tô falando já de uma forma geral. E para as esteticistas, nós precisamos nos movimentar mais ainda, porque nós não temos conselho como as outras classes. E o nosso conselho, ele será necessário principalmente para essa etapa. Por isso, ele tem que sair logo. Do contrário, sinceramente, eu não sei como vai ser o nosso futuro. Eu estou de fato preocupada. Agora me diz aí o que é que você está achando de tudo isso. Eu quero saber, me conte aí tudo. Você acha que tem que restringir tudo mesmo? Não tem? Qual é a sua profissão? O que é que você acha? O que é que você pensa? Coloca aí nos comentários que eu vou adorar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!